Oi, gente, eu sou a Marina Leal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje vamos falar sobre a história dos padrões de beleza e como ele afeta a nossa sociedade. Para conversar sobre esse tema, eu trouxe dois convidados, o Vitor e a Tícia, que são estudantes do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza. Oi, Vitor, seja bem-vindo. Oi, Marina, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, estou muito animado por esse episódio de hoje. Eu também tô. Oi, Tícia. Oi, Marina. Eu tô muito animada também pra esse episódio. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito feliz que tu me escolheu pra falar sobre esse assunto. Então, gente, pra começar, eu queria saber por que vocês são tão interessados por esse tema. Eu acho, assim, que é um tema que influencia muito a nossa sociedade atualmente. Ele influenciou muito várias sociedades. Eu acho que é um tema que afeta todas as pessoas, tanto de forma individual quanto grupal. Então, é por isso que eu me sinto tão atraída por esse tema e por isso que eu aceitei vir aqui falar. Exatamente, como a Tícia disse, é um tema que atravessa todos nós na sociedade que a gente vive hoje em dia e que eu acho que é muito importante ser debatido e ser conversado, entender todas as raízes dele. E o teu ponto de vista, Tícia? O que é que tu considera que é o padrão de hoje e como ele está relacionado com o padrão de antigamente? Assim, depende muito do quão antigamente a gente está falando, né? Se a gente pegar antes de Cristo, a gente tem 1001 coisas para discutir. Mas se a gente, trazendo assim mais para a atualidade aqui, a gente pode falar sobre como o padrão de beleza ele está saindo nessa década, ele está saindo dos anos 2010, né? Chegando na década de 2020. E como a diferença é basicamente como os anos 2010 ele tinha essa afeição, essa necessidade pelo corpo ampulheta. Já os anos 2000 ele tinha essa necessidade pelo corpo magro, jeans, cintura baixa. Enfim, as cantoras pop eram todas magras, afiladas. Enquanto mais nos anos 2010 a gente tinha as Kardashians como exemplo. A gente tinha esse negócio das cirurgias plásticas muito desproporcionais para deixar o quadril largo, a bunda grande, os peitos grandes e a cintura fina. Agora a gente está vendo uma mistura entre os padrões, é o que eu acho, né? Assim, não posso dar certeza, mas o que eu vejo é que essa mistura tá como se estivesse se formando ainda. Sobre essa coisa que a Tícia falou, né, das cirurgias plásticas, principalmente nos anos 2010, eu ainda vejo muito isso agora no começo dos anos 2020 e tal, que a gente está vivendo. Não se resume mais só às mulheres. Homens também fazem muitas cirurgias plásticas, harmonizações faciais, botando lente de contato nos dentes, e isso acaba, tipo, padronizando todo mundo, sabe? Fica todo mundo parecendo o Lula Molusco bonitão. E aí... E não é uma coisa que se resume mais, que nem eu disse, não é só as mulheres. Muitos homens estão ficando adeptos a isso também. Isso é uma coisa muito perigosa, porque a quantidade de pessoas que já morreram devido a esses procedimentos é um número muito assustador, sabe? Mas que muita gente continua fazendo isso, submetendo a esses procedimentos. E por que tu acha que mesmo tendo esse tanto de pontos negativos, ainda existem tantos adeptos? Eu acho que principalmente por uma necessidade de se sentir aceito, de se sentir bonito, sabe? Eu acho que principalmente pessoas que foram negadas a essa beleza durante toda a vida, agora que estão tendo essa oportunidade de serem bonitas a qualquer custo, elas se submetem a isso, mesmo que acabe na morte delas. Juntando aqui com o que o Vitor falou, a gente vê muito... Quem se submete a essas cirurgias, né, seriam as chamadas de subcelebridades, né? Sim. Que não são aquelas pessoas muito famosas, mas que ganharam a fama recentemente. Né? Então, você vê alguém, ex-BBBs, por exemplo, que tinham uma vida mais difícil, que sempre foram negados da beleza em si, sempre foram negados do ser admirado. Nunca puderam ser vistos como bonitos, eles eram vistos como aquela pessoa lá, entendeu? Então, quando eles veem essa coisa essa mudança de poder finalmente conseguir aquilo que sempre quis, vamos dizer, ele distorce um pouco o desejo dele e acabando que transforma, em vez de ele querer ser visto como bonito, ele quer ser visto como um padrão. E às vezes as pessoas fazem isso para serem vistas, né? Uhum. As pessoas só querem a fama. Às vezes fazem essas cirurgias que mudam completamente para ser visto, né? É uma coisa muito, muito maluca. Muito perigosa até. Muito perigosa também. A própria lipoaspiração, que é muitas blogueiras que se submetem a esses procedimentos, blogueiras que já fizeram, 3 lipoaspirações, é uma cirurgia muito, muito invasiva, né? E assim, mesmo
grande parte da população querer fazer parte desse padrão de beleza, existe uma certa resistência, né? Mas por que vocês acham que mesmo com essa resistência, ele continua uma norma e mesmo quem resiste a ele acaba ainda estando nele? Eu vejo duas coisas que fazem isso acontecer. Primeiro, o padrão de beleza, ele muda muito rápido. Ele não dura uma década, vamos dizer assim. Então, sempre ele está se modificando para pegar essas pessoas que seriam fora da norma e tentar inserir elas de alguma forma superficial para elas se sentirem, eu estou inclusa. E o que eu vejo também, além desse negócio do padrão ele ser móvel, né? Ele não é fixo, ele está muito ligado ao econômico também, né? A gente vê como o padrão de beleza ele sempre está ligado à população mais rica. Ele é, por exemplo, quando a gente pega era vitoriana, ou mais antigo que isso até, Revolução Francesa, essas épocas assim, onde a comida era mais escassa, a gente vê o padrão de beleza como aquelas pessoas que eram mais encorpadas, que eram mais gordas mesmo. Nessa época que a Tícia está falando, eu vejo muito sobre ser poderoso, sabe? Se mostrar uma pessoa que tem comida, que tem dinheiro, e que aquele corpo mais gordo, mais encorpado, mostra uma posição social mais alta. É exatamente esse o ponto. O que o padrão de beleza ele nada mais é do que social, ele nada mais é do que classes sociais. Por que o padrão de beleza é branco? Porque o padrão de beleza é magro. Quando você vê uma pessoa branca, magra, loira, dos olhos azuis, você pensa que aquela pessoa tem dinheiro. Não adianta negar, Você vê natural. aquela pessoa como bonita. Por que você vê como ela é bonita? Porque você vê ela como poder. Quando você vê alguém que é negro, com cabelo crespo e mais gordo, você pensa, aquela pessoa tem uma situação mais difícil na vida. E é algo automático, né? Não é algo que você escolhe. Ele está tão entrelaçado nas nossas vidas que ele continua assim. E é muito engraçado isso, porque ao mesmo tempo que antigamente, né, esse negócio da era vitoriana que a gente estava falando, a norma era ser um pouco mais encorpado, no começo dos anos 2000, que a gente estava falando, a moda era basicamente ter problemas alimentares para ser magro a todo custo, né? É porque a gente vê isso com a revolução da indústria alimentícia, em que os alimentos in natura ficaram mais caros do que os alimentos industriais. Sim, industrializados. Exatamente. A gente viu que o miojo, o Pringles, a batatinha, o refrigerante, ele sai muito mais em conta do que você comprar uma fruta para fazer um suco. Aí tem que ter um liquidificador. Aí tem que ter o tempo de fazer o suco. Entendeu? Então a gente vê como é muito mais simples para alguém que tem empregada doméstica. Aí faz um suco para mim. Pois é. Porque a gente não conta o tempo também como possibilidade. Tem gente que não tem tempo. É uma coisa muito presente na nossa sociedade, isso de ser tudo muito rápido hoje em dia, né? Das pessoas terem que escolher a opção mais rápida porque elas não têm tempo. E aí a opção mais rápida acaba sendo a opção mais gordurosa, a opção mais barata, e que acaba as pessoas que são mais ricas, que têm mais tempo, digamos assim, podem e acabam escolhendo opções mais saudáveis, que acabam sendo mais caras, mas por eles terem dinheiro não influencia, não afeta a porque vida deles. o tempo, ele sempre foi... Sempre quem teve tempo, ao decorrer da história humana, nas sociedades, foram as pessoas ricas. E Tícia, tu falou que os padrões mudam muito rápido, né? Eles chegam a durar nem uma década. E por que tu acha que eles são tão mutáveis? Eu acho que, atualmente, eles são tão mutáveis por causa da tecnologia, certo? Quando a gente pega padrões de beleza mais antigos, eles duraram bem mais. É verdade. A gente tem essa necessidade de novo muito rápido atualmente, né? Aquele negócio, todo ano lança um celular novo, todo ano lança um iPhone alguma coisa, todo ano lança uma TV nova, todo ano... Então, a gente vive nessa sociedade em que tudo é muito rápido. A gente vive numa fase do capitalismo em que tudo tem que ser rápido, imediato. Exatamente. Tudo tem que ser industrializado rápido e tudo tem que ser mandado rápido. Então, quando a gente vê o padrão de beleza, ele também não dura por causa disso. Porque como tudo tem que ser novo, tudo tem que ser rápido,
as influencers, né? Porque esse termo é novo, mas as pessoas que se demonstravam as divas pop dos anos 2000 ou as Kardashians dos anos 2010, elas tinham que mudar muito rápido também, elas tinham que seguir esse sistema. E é uma coisa que vem desde a Revolução Industrial, com o Fordismo. Eu acho interessante também trazer que eu lembrei desse tópico por causa que tu falou da Revolução Industrial, né? Sim. Que, inclusive, o espartilho, antes as mulheres usavam muito, né? Pra ficar cinturadas e tal. E ele mudou a forma que ele ficava no corpo da mulher porque a mulher precisava trabalhar na fábrica e ela precisava mover mais os braços. Então, eu acho que a economia afeta demais, né? O padrão sim, de beleza. com certeza. E eu acho que todo mundo sabe que esses padrões de beleza afetam todo mundo, mesmo você não querendo, mesmo você querendo ser resistente a eles. E eu acho que uma das partes principais que ele afeta é a nossa saúde mental, né? E aí eu queria saber como vocês acham, a opinião de vocês a respeito disso. Como uma pessoa que já sofreu com distúrbios alimentares, na época, né, eu não conseguia me ver usando certas roupas, sabe? Eu não conseguia me ver bonito por eu não ver corpos como o meu representados, sabe? Eu ver as pessoas seguindo um padrão que eu não conseguia alcançar aquele padrão. E eu acho que todo mundo tem isso. Algumas eu pessoas... acho que todo mundo, quando come um pouco mais, aí fica, Sim, porque com certeza. não deveria. Mas assim, Pois é. é um porque prazer até- da vida, você não devia pensar Até o isso. padrão de beleza, até a pessoa que está no padrão de beleza é afetada pelo padrão de beleza. Independente de quem você É porque seja. eu acho que o ser humano nunca vai estar satisfeito Nunca vai com o estar que você satisfeito. tem. Então, você sempre vai estar querendo ficar mais magro ou mais malhado. Mas aí é que tá, é uma questão do ser humano e da sociedade. Tem esse negócio. Eu né? acho que Tem acaba essa- sendo do ser humano porque a sociedade impõe há tanto tempo, né? Mas é porque a gente pensa em sociedades pré-históricas, vamos dizer assim, sociedades antes da invenção da língua escrita, né? Antes das civilizações, antes de Mesopotâmia. A gente não via um padrão de beleza. A gente não existia nenhum conceito de beleza, né? Existia mais o conceito de atração. Eu me atraio por tal pessoa. Conceitos que a gente usa muito hoje, eles são relativamente recentes, comparando a história do homem no decorrer da existência dele. Eu vejo muito isso, como antigamente, né, essa parte que a Tícia está trazendo, não era uma questão de beleza, e sim uma questão de ser útil à vida, em várias aspas. Mas a própria aquela estátua da Vênus de Willendorf, né, Tícia, era útil, digamos assim, por ela ter grandes ancas que eram boas para dar à luz, que eram boas para grandes seios, que eram boas para amamentar os filhos e tal. E trazendo um pouco para a atualidade, como a nossa última pergunta, eu queria saber se vocês acham que a cobrança para se alcançar um padrão de beleza pré-estabelecido socialmente diminuiu por conta da pandemia que a gente passou e está passando ainda. Eu acredito que não diminuiu, mas ele apenas se reformou, por exemplo. Porque muitas pessoas ganharam peso durante a pandemia, né? Estavam trancadas em casa, não tinha como sair para fazer exercícios físicos fora de casa. Então, muitas pessoas acabaram ganhando um pouco de peso e muitas pessoas também acabaram perdendo muito peso. Mas a questão da pandemia foi uma coisa que mexeu muito com a saúde mental de todo mundo, né? Tanto foi que a busca por psicólogos durante a pandemia aumentou muito. Mas sobre essa questão do padrão de beleza, eu acredito que sim e não. E você, Tícia? Eu discordo de ti, na verdade. Eu acho que não necessariamente piorou. É como você... Concordo em algumas partes, na verdade, né? Como você disse, ele se reformou, ele se reforma muito. É o padrão de beleza. Mas eu não acho que ele está mais inclusivo. Eu não vejo essa característica. Eu vejo a sociedade mais inclusiva, mas o padrão de beleza em si, ele continua o mesmo. A gente está vendo muito mais conversas sobre o assunto. abraçar mais corpos diferentes, mas ele na prática a continua gente não lá. vê isso. Na prática. Na é. prática a gente não vê isso. A gente fala muito sobre corpos reais, o que eu odeio essa frase, inclusive. Mas a gente não vê isso na prática. A gente não vê propagandas com pessoas gordas. A gente não vê propagandas com pessoas majoritariamente negras. A gente não vê novelas em que a protagonista tem traços indígenas. Então, quando a gente olha as novelas, até as pessoas negras, até as pessoas gordas, elas são europeizadas. Gente, esse tópico é muito extenso e muito A gente interessante. podia passar horas aqui falando. E a gente... E tem que ser... Ele merece muita atenção, né? Porque Sim. ele vai estar
Eu espero que não esteja sempre, mas atualmente ele continua muito presente na nossa sociedade. Então eu queria muito agradecer vocês, a presença, por terem aceitado estar comigo aqui hoje. Foi um prazer, Marina. Muito obrigado pelo convite. E é isso, até o próximo episódio. Tchau!